Estamos aqui no DMTV com Marco Antônio Felício Sanches, que é superintendente do Banco do Brasil. Boa tarde, Marco. Muito boa tarde, Marcos. Tudo bem? Tudo bom. Ótimo. A gente estava conversando há pouco, ele é de São Paulo, entrou no Banco do Brasil aos 18 anos, conhece uma boa parte do nosso país e está agora prestando esse serviço em Goiânia. Como é que você está sentindo Goiânia e Goiás? Olha, Marcos, eu estou muito feliz de estar em Goiânia, de estar em Goiás. Como você bem disse, eu conheço vários estados do nosso país e Goiás é um estado que oferece uma enormidade de oportunidades. Vários segmentos da economia são hoje o carro-chefe do nosso país. A agricultura, né, presente em todo o estado, é a principal engrenagem da nossa economia. Por essa razão, a gente percebe que toda a diversidade que a gente tem enfrentado na economia tem impactado menos o nosso estado de Goiás. Então, para o banco também, é um estado onde nós percebemos muitas oportunidades e também observamos crescimento em vários segmentos de negócio. O Banco do Brasil tem uma tradição com a carteira de financiamento agrícola, mas também recentemente começou a financiar imóveis e entrou também nas parcerias com as prefeituras, enfim, é um novo ramo que o banco está operando. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essas outras possibilidades de investimento que o Banco do Brasil tem feito no estado. Muito bem, Marcos. Assim, a gente sabe que o carro-chefe, como você falou, é a agricultura para o Banco do Brasil, mas nós estamos em todos os segmentos de negócio, em todos os segmentos de financiamento. E propriamente dito, no mercado imobiliário, nós atuamos hoje em todas as linhas de crédito disponíveis, tanto para o programa Minha Casa Minha Vida, o banco também operacionaliza e opera linhas para esse segmento, como também para os imóveis voltados aí para a classe média, os imóveis de maior valor. E essa carteira vem demonstrando um crescimento bastante significativo para o banco. Hoje, o banco já é o segundo maior banco em crédito imobiliário do país. A gente está atrás apenas da Caixa Econômica, que tem uma tradição muito mais ampla que nós nesse segmento. Mas a gente também tem apoiado e realizado muitos negócios nesse segmento. Esse mercado tem reagido nos últimos meses? Como é que está a busca por financiamento? Nesses últimos meses, nesses meses de 2018, a gente já percebe uma reação de fato da procura, da demanda por crédito imobiliário. Ou seja, eu acredito, pelos números que a gente percebe no banco, que o mercado vem se aquecendo. Talvez de maneira ainda lenta, mas com crescimento. Essa é a nossa percepção no banco. A carteira vem crescendo, a demanda vem crescendo. No mercado tradicional do Banco do Brasil, que é o mercado de financiamento do crédito rural, há notícias de que a demanda por commodities deve aumentar a partir do ano que vem. Isso já está tendo reflexo nos pedidos de financiamento? Olha, Marcos, também a histórico nosso aqui no estado de 2017 e 2018 é bastante significativo. O crescimento da carteira de agronegócios do Banco do Brasil no estado de Goiás, ele supera a média do país. Por inúmeras razões. Primeiro, porque as commodities agrícolas elas estão ainda mantendo o seu preço ou até elevando. Existe uma maior demanda. Por outro lado, também a gente percebe que o estado tem muitas áreas ainda que podem proporcionar o crescimento da produção. Isso está alcançando, inclusive, o norte do estado. A gente vê novas fronteiras agrícolas. E por essa razão a gente percebe que a demanda de crédito agrícola também cresce bastante aqui no estado, mais que a média do país, mais do que outros estados já com tradição também na agricultura. Hoje esse volume representa quanto? Proporcionalmente às carteiras de crédito nossa do estado, a agricultura responde por praticamente 60% de todo o crédito que nós realizamos no estado de Goiás. Ou seja, eu tenho uma parcela de crédito voltada para a pessoa física, varejo, uma parcela de crédito voltada para a pessoa jurídica, micro, pequena, média e grande empresa, e tenho o crédito agrícola. Ele responde hoje por quase 60% de todo o crédito do Banco do Brasil no estado de Goiás. E por região, onde há maior demanda? A região sudoeste ou aquele entorno de Brasília, ali, Cristalina, Lusiânia? Cristalina, Lusiânia também são regiões que demandam bastante.
Entretanto, o sudoeste e o sul do estado têm as maiores carteiras de crédito agrícola hoje de todo o estado. São as principais regiões. E a inadimplência? Olha, esta é sempre uma preocupação, mas também, mesmo em 2017 e agora 2018, ela se mantém controlada e decrescente, ou seja, o agricultor paga corretamente, busca pagar corretamente suas responsabilidades. E por outro lado, o banco também disponibiliza para os agricultores maneiras de recompor suas responsabilidades, suas dívidas, quando ele tem algum contratempo. Então, em diversas situações, quando o produtor enfrenta dificuldade financeira, o banco pode prorrogar, reprogramar os pagamentos de maneira que ele tenha capacidade de pagamento e se mantenha na atividade. A gente está vivendo um momento de transição, porque uma eleição que termina agora no domingo, né? E isso certamente vai ter um impacto também no planejamento do banco a partir do ano que vem. Como é que o banco está analisando o próximo governo, como é que está se preparando para a nova administração do país? O Banco do Brasil é o banco dos brasileiros, é o banco do governo federal, o banco do governo estadual, o banco dos municípios. Então, independente de quais candidatos tenham êxito nas urnas, o banco vem se preparando para continuar apoiando a economia, apoiando os principais e diversos segmentos da economia, continuar apoiando em todas as regiões do país o desenvolvimento do país. Ou seja, aquilo que é nosso papel como banco público, que é apoiar a agricultura e seu desenvolvimento, apoiar o comércio, a indústria, os segmentos de serviço e seu desenvolvimento, e apoiar as pessoas físicas com soluções, produtos, serviços, financiamentos para alcançar aqueles bens necessários, como a gente falou aqui, por exemplo, o crédito imobiliário, o banco vai fazer. Então, diante desse cenário econômico e político que nós temos, a gente percebe que o ano de 2018 tem sido um ano de retomada, de melhoria, de crescimento até, a gente até falou na geração de emprego aqui anteriormente, que é significativa esse ano, e certamente o ano 2019 deve manter e melhorar esses índices econômicos e de crescimento. Então o banco vai buscar cumprir seu papel em qualquer cenário que nós tenhamos. O grande debate que tem no país, nas várias tendências políticas, né, inclusive nessas que estão no segundo turno, é em relação à reforma da Previdência. O Banco do Brasil tem uma experiência de previdência privada e parece que vai haver um incentivo maior à previdência privada a partir de 2019. Como é que o banco está vislumbrando esse mercado? O banco já atua levando às pessoas físicas e jurídicas os produtos que permitem a eles programar a sua aposentadoria, que é a previdência privada. O banco tem uma empresa que é a Brasilprev, ela faz essa gestão desse patrimônio. Como é que o banco enxerga essas mudanças que devem vir, né? É provável que venham. Nós entendemos que cada vez mais as pessoas vão se preocupar com sua aposentadoria e, consequentemente, o banco que tem um know-how de mais de 210 anos, que tem a sua própria Previ, que é a sua previdência fechada, com mais de 100 anos, e a Brasilprev, que fez agora recentemente 30 anos, o know-how, a experiência para exercer essa gestão. E vai colocar à disposição de todas as pessoas os seus produtos, serviços de programação de aposentadoria. E vai fazer a gestão, o diálogo com cada cliente, e nós entendemos que este deve ser um tema que vai estar mais presente no cotidiano das pessoas. As pessoas vão se preocupar mais e vão buscar mais informações, mais esclarecimento e formar a sua poupança para a aposentadoria. Até porque a população está envelhecendo. Para a gente fazer, grosso modo, o que seria possível uma pessoa que ela tem o seu desconto na previdência privada, para fazer um planejamento a partir de quantos reais para ela ter um dividendo futuro? Essa programação, Marcos, quanto antes a pessoa buscar, melhor. Porque o período de contribuição é muito importante. Você, para formar uma poupança para aposentadoria, é necessário você, digamos assim, reservar os recursos por longos anos, 20, 30 anos. Então, quanto mais jovem a pessoa iniciar essa programação de aposentadoria por meio de um plano de previdência, melhor. Hoje é possível você iniciar um plano de previdência com contribuições até pequenas, de R$100. É óbvio que
O valor da contribuição aliado ao período, tempo de contribuição, é que vai formar a sua renda futura. Lá na frente, né? Também é possível hoje, Marcos, as pessoas iniciarem a contribuição ainda jovens, ou seja, existe uma modalidade de previdência que pode ser contratada para os filhos. Os pais começam a programar a previdência dos filhos e eles podem ser contratados, inclusive, a partir do nascimento das crianças. E já existem muitas pessoas que estão programando a previdência dos filhos desde o seu nascimento. Quando eles alcançam a maioridade, e eles seguem, digamos assim, contribuindo, formando esse patrimônio para a previdência futura. É uma das tendências também que a gente observa hoje. Que é uma carteira de capitalização, ela tem um juro acima do da poupança, né? Sim. Os recursos que são captados como previdência são alocados ao desejo do investidor. Ou seja, ele pode ter uma aplicação mais moderada, mais agressiva ou até mais conservadora. Essa decisão também é do próprio investidor. A gente percebe mesmo que no início da formação desse capital, as pessoas têm digamos assim, estão mais dispostas a correr um pouco mais de risco. Colocam seus investimentos em carteiras de risco mais moderado, mas que também busca alcançar uma rentabilidade maior. E ao longo da formação desse capital, eles vão colocando seus recursos, alocando os recursos em carteiras mais conservadoras, quando eles vão se aproximando do período de aposentadoria, ou seja, para garantir aquela poupança que já foi alcançada. Uma situação que chama a atenção em relação ao Banco do Brasil é os aplicativos, que têm realmente revolucionado, são muito elogiados pelas pessoas. Eu mesmo tenho aplicativo do Banco do Brasil e ele é realmente um facilitador. O banco vai continuar investindo em tecnologia, facilitando esse acesso digital? Marcos, a gente tem vivido uma transformação, né? E ela se dá também pelo meio digital. Óbvio que o banco ele vai manter, né, as estruturas já existentes de atendimento físico. As pessoas que buscarem atendimento nas agências vão ter agências especializadas em cada segmento de atendimento, mesmo que seja uma simples consulta, nós teremos agências voltadas para essa finalidade. Mas, por outro lado, a gente também sabe que as pessoas buscam agilidade, comodidade. E o banco pode estar no celular de cada pessoa. O banco cada vez mais segue investindo, né, nessa transformação digital, onde tudo é possível ser feito por meio do celular, se a pessoa desejar. Agora, se ela desejar também um atendimento por meio do telefone, um atendimento por meio do WhatsApp ou de um chat, isso é possível ser feito. Se a pessoa desejar marcar um horário que pode ser estendido, inclusive já nas agências do banco, isso é possível, que elas tenham atendimento de 8 às 20 horas. Então, uma série de benefícios está sendo levado aos clientes. Mas eu não tenho dúvida em afirmar que a transformação digital, as novas tecnologias, a agilidade, a facilidade, a comodidade de você fazer suas transações, sejam elas quais forem, por meio do celular, vai sim fazer muita diferença no atendimento bancário. O banco segue investindo nessa transformação digital também. Uma pergunta que é recorrente, enfim, ela vem e volta conforme as eleições, né? São as propostas de privatização do Banco do Brasil. Como é que a comunidade do Banco do Brasil recepciona esse tipo de ideia? Olha, Marcos, o banco é um banco público, mas que tem voltado o seu trabalho também para a economia de mercado. O banco busca se modernizar e também nossas equipes, nossos funcionários estão cada vez mais voltados para prestar o melhor atendimento possível, entregando para clientes e usuários atendimento de qualidade, satisfação no atendimento, agilidade, comodidade. É óbvio que nós, funcionários do banco, estamos sempre alertas a esses diálogos, a essas demandas. É um assunto recorrente, inclusive, né? Acho que toda vez que existe uma mudança no cenário político, o assunto volta à pauta. Não só a privatização do Banco do Brasil, mas de outras empresas públicas. A gente precisa ter serenidade, maturidade, buscar cumprir o nosso papel, nossos deveres e seguir trabalhando. Se houver uma decisão nesse sentido, eu tenho certeza também que os funcionários do Banco do Brasil estão maduros, são profissionais voltados para prestar o melhor serviço no mercado e vão se adaptar a uma nova realidade se ela vier. Até porque tem pesquisa que a maioria da população é contra. Pesquisa feita pela Datafolha, pelo Ibope, né? Que as pessoas acham que essas são empresas que devem
continuar na mão do Estado. Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, a população tem essa concepção que são empresas estratégicas, elas prestam um serviço diferenciado, e até porque existe uma situação no Brasil que é esdrúxula, que é a grande concentração de bancos, né? Nós temos poucos bancos. O Banco do Brasil iniciou uma experiência com um banco popular. Essa é uma experiência que foi válida, ela pode voltar a acontecer? Desculpe, Marcos, eu não compreendi perfeitamente a sua pergunta. Você pode reformular? Sim, não, há no Brasil uma grande concentração bancária. O Banco do Brasil fez uma experiência recente, 4, 5 anos atrás, do Banco Popular, que é no sentido de facilitar a abertura de contas para população de renda menor ou até essa população que está na renda informal. Essa foi uma experiência válida, ela pode voltar? Olha, hoje, como o banco se relaciona com todos os segmentos da economia e principalmente a população de menor renda. Então a gente está falando do microempreendedor individual, a gente está falando das pessoas de menor renda. O banco disponibiliza hoje também por meio do celular ou nas suas agências a abertura de contas para todos os segmentos da economia. E também financiamentos para esse nicho de economia, até a economia informal. Então, ele talvez deixa de ter aquela, agora me recordei, né? Aquela bandeira de Banco Popular do Brasil, mas ele continua prestando esse serviço para as pessoas de menor renda, para o microempreendedor individual, por meio das suas agências. E eles têm a comodidade de, inclusive, ter acesso à abertura de conta corrente, cartão de crédito, linhas de financiamento também por meio do celular. Essa linha de microcrédito, ela atende até que valores que a pessoa pode almejar? Depende também os valores que eles têm acesso à atividade, ao tempo de atividade, a atividade que ele exerce, o tempo que ele exerce e a renda média alcançada, que ele faz isso por meio de declaração. Então, varia muito de pessoa para pessoa. É preciso a pessoa estar com um projeto de um economista, ou pelo menos um balanço do contador. Como é que a pessoa faz o acesso a esse crédito? Esse crédito, ele é acessado por meio de informações que eles mesmos prestam ao Banco do Brasil, aos nossos funcionários. Então são valores que variam aí, são valores menores, de 100 a 500 reais, dependendo da atividade, com juros bastante acessíveis. Tem uma atividade que ela é crescente em Goiás, que é o turismo. Cidades que estão se especializando nisso, com criação de pousadas e restaurantes, etc. O Banco do Brasil tem olhado para isso? O banco, em todos os segmentos da economia, ele tem diversas linhas que apoiam o desenvolvimento, o financiamento e o investimento. O turismo também é uma dos segmentos da economia que o banco se faz presente. Nós temos linhas de crédito destinadas a essa finalidade específica. Estruturação, equipamentos, reformas, adaptação, melhoria de instalações de pousadas, de pequenos hotéis. O banco tem linhas de crédito já voltadas para essa finalidade. Aqui em Goiás, no Centro-Oeste também, o FCO é uma das modalidades que também atinge esse segmento. Então, além das linhas tradicionais que o banco já opera, a gente também tem as linhas de FCO. Hoje, qual que é a taxa de desconto do FCO? A taxa de juros, você diz? A taxa de juros para o FCO, para esse segmento, ele está por volta de 12% ao ano, ou seja, 1% em média mês. A senhora acredita que o Banco Central mantém a política de redução de juros, pelo menos até o final do ano? Olha, a minha avaliação da política econômica, né, e de ajuste da inflação, contenção e restrição mesmo, né, da demanda, ela deve permanecer nesse modelo de gestão, ou seja, a taxa Selic está, digamos assim, estabilizada, né, ela não deve cair mais, pelo menos acredito eu, até o final do ano, o que mantém a economia com um dinamismo relativamente controlado. E desta maneira também um controle efetivo da inflação, que é o que foi conquistado agora nos últimos 18 meses com bastante contundência e que é muito bom para o país, né? Você ter a inflação controlada permite à sua população, ao segmento de empresários, empreendedores,
uma programação melhor dos investimentos, uma programação melhor das compras, uma programação melhor da gestão do seu estoque e também a percepção da melhoria da demanda em função do controle da inflação. O spread bancário ainda é muito alto no Brasil. As pessoas reclamam principalmente nos juros do cartão de crédito e nos juros do cheque especial. É possível repensar isso, baixar essa taxa? Sem dúvida alguma, é um movimento que já existe, já é tendência e os bancos de modo geral buscam fazê-lo. O que eu acho que de melhor a gente tem feito no sentido de demonstrar ao cidadão, ao empresário, que esses são os juros que eu diria assim, que são restritivos, é que, por exemplo, no nosso Banco do Brasil, todo cliente que permanece usando o cheque especial por mais de 5 dias recebe, por meio de um WhatsApp que é exclusivo do banco, uma informação de que ele pode substituir aquela utilização de cheque especial por uma linha de crédito mais barata. Ele pode contratar, por exemplo, uma linha de crédito pessoal com juros significativamente menores que os linhas de cheque especial. Ele substitui uma dívida cara por uma dívida barata. Menor. Isso a gente faz no cheque especial, a gente faz no cartão de crédito, porque o banco também não tem o desejo de que seus clientes paguem esses juros excessivamente maiores, se ele tem à disposição dele taxas de juros e operações de crédito muito menor. É o uso inteligente e cuidadoso do crédito que mantém a nossa carteira de clientes sadia também. Então essa é uma preocupação do banco. Porque se a pessoa não tem uma orientação, aquilo se evoluma, né? A dívida, você perde o controle, né? É juro em cima de juro, né? Sim. A pessoa corre o risco de não dar conta depois de gerir a própria dívida, né? Eu reafirmo, é uma preocupação que o banco tem com toda a sua carteira de clientes, principalmente os clientes de pessoa física ou micro e pequenas empresas que eventualmente fazem uso maior, com maior quantidade de dias, maior volume de cheque especial e cartão de crédito. São linhas de crédito com juros mais elevados e o banco orienta para que eles busquem tomar juros menores e que possam ser até parcelados ao longo dos meses para impactar menos o seu orçamento mensal. O Ciro não ganhou, mas o Banco do Brasil também ajuda você a sair do SPC. Marco, muito obrigado pela sua visita aqui, obrigado pela sua entrevista. O DMTV, o Diário da Manhã, estão à disposição sua e do Banco do Brasil, sempre que achar oportuno, fazer um esclarecimento e apresentar aí as ideias do banco para a sociedade. Marcos, é sempre um prazer estar aqui no DMTV, conversando com vocês, esclarecendo questões que são importantes. Se vocês desejarem, o banco está sempre à disposição, é só nos convidar. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos.